De volta com o Educador em Entrevista, nós falamos um pouquinho a respeito agora da gestão do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e de como você pode colaborar com esse fundo. Hoje aqui na companhia da Aline, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos os nossos telespectadores e muito obrigada pela oportunidade de vir aqui falar para o pessoal sobre o fundo. Também com o Rogério, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos que estão assistindo a Rádio TV Educador. Hoje nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas com respeito da destinação de imposto de renda ao Fundo do Direito da Criança. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do que é o fundo, né? E quem é o responsável pela distribuição, enfim, pela gestão do fundo. O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente ele está totalmente vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA, que é o órgão responsável por fiscalizar, por acompanhar e nortear a execução de políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente do município de Batatais. Então, em relação a isso, o fundo, o recurso é totalmente destinado para a execução dessas políticas públicas, para aperfeiçoamento, para atendimento das demandas que são emergenciais. E o Conselho atualmente, hoje nós temos 17 instituições cadastradas, porque todos os serviços relacionados à criança e ao adolescente têm que estar vinculados ao Conselho, na qual é fiscalizado, é monitorado todos esses serviços. E o fundo é relacionado a isso e para custeio dessas atividades. O fundo hoje ele é administrado em parte pela gestão do Conselho. No caso, eu como presidente do CMDCA administro o fundo juntamente com o Henrique Raimundini, que é o gestor de finanças, né, da pasta da Secretaria de Finanças, que também é responsável pelo recurso, que ele é arrecadado tanto através de destinações de multas de prestações pecuniárias, da destinação de imposto de renda, destinação direta e indireta. Hoje a gente está aqui para falar para a população sobre a destinação direta, que é focada no mês de dezembro. Também temos a respeito de destinações de bancos, de editais, em que o Conselho participa e é contemplado, em que instituições participam e é contemplado e parte fica no fundo. Então é dessa forma que ele é gerido e que é constituído o montante que está nele. E é interessante isso, né, Rogério? Porque muitas vezes nós ficamos nos questionando a respeito do nosso dinheiro dos impostos, né? Onde é aplicado, que a gente vai lá, paga os impostos e não vê diretamente. O fundo tem essa vantagem, né? Que o que a gente direciona, a gente consegue ver aplicado direto aqui na cidade. Sim, alguns conselhos de direito, eles foram estabelecidos com seus fundos próprios, né? Que é isso? Significa que parte do seu imposto, em vez de você mandar ao Banco Central para ver a distribuição nacional do recurso, ele é alocado dentro do próprio fundo municipal. Dentro dessa alocação, fica a critério do Conselho a forma de aplicabilidade disso. Como que é, assim, critério do Conselho? O Conselho elabora um diagnóstico. Nesse diagnóstico, ele elenca quais são as prioridades ou as necessidades do município. Através daí, com um plano de ação e um plano de aplicação financeira, ele pode aplicar o recurso através de um chamamento para uma instituição ou fomentar uma política de atendimento, que seja a política de atendimento voltada para aquele público, para criança ou adolescente, que é, no caso, o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente. Assim como há outros conselhos de direito que também têm direito a ter fundos e captar recursos impostos, como o Conselho do Idoso e também os conselhos de direito. Hoje, no Conselho da Criança e do Adolescente, como a Aline pontuou, no município de Batatais, nós temos 17 instituições que fazem serviço direto com criança e adolescente. Essas instituições, elas são cadastradas, porque o Conselho ele é regulado pelo ECA. Então, elas são cadastradas junto ao Conselho, o Conselho acompanha, fiscaliza, vê esse serviço e identifica quais são as demais demandas do município, o que o município precisa desse investimento e, através de chamamento público de compra, de serviço ou de parceria estabelecida, fomenta essa iniciativa. Perfeito. E é interessante também destacar isso, né? O quanto essa aplicação direta, já aqui no município, com esse leque, ajuda na manutenção dos projetos, no desenvolvimento e no crescimento de algumas ações. Sim. O que acontece? Nesse momento agora, é uma coisa atípica que existe no Conselho. O Conselho ele faz um edital que chama chancelamento. O que significa isso? É um momento em que não há uma colaboração, e sim um fomento de uma parceria com uma entidade. A entidade ela vai apresentar um projeto. Então, eu quero desenvolver isso, meu objetivo é desenvolver isso, e dentro da política pública voltada à criança e adolescente, o Conselho faz o chancelamento desse projeto e fala assim, então você está autorizado a captar
captar, que nem a Lei Rouanet, você está atualizado a captar 30 mil, 50 mil, 100 mil de imposto de renda. A instituição vai fazer essa captação direta, que é nesse momento, seja como pessoa física ou pessoa jurídica. Esse recurso passa pelo fundo, porque ele foi chancelado com o direito à criança. Ele passa pelo fundo e o fundo faz a destinação direta à instituição para a aplicabilidade daquele plano de trabalho que foi chancelado. Então é um momento em que as instituições têm esse leque de captação de recurso através do conselho também. Uma das coisas que facilitou muito foi o processo da doação. Né? Antes a burocracia era um pouquinho maior. Né? Vamos explicar um pouquinho como funciona agora. Bom, é muito simples, né, para fazer a destinação para o conselho, né? Como eu disse anteriormente, esse mês de dezembro é direcionado para isso. É só como pessoa física. Pessoa física pode destinar até 6% do imposto devido. Pessoa jurídica, de lucro real, até 1%. Como que funciona? É só fazer um levantamento do imposto que seria devido, calcular essa porcentagem, contador pode fazer isso, ou até mesmo a pessoa, às vezes se ela fica insegura por não saber o valor exato, faz de um valor aproximado, o importante é colaborar. E esse valor que dá do 6% ou do 1%, dependendo de pessoa física ou jurídica, é depositado na conta do conselho. Hoje a conta do conselho é do Banco do Brasil, agência 0351, dígito 4, conta número 80.000, dígito 7, então é muito fácil os dados. A pessoa deposita esse dinheiro na conta do conselho e tem que apresentar o comprovante, ou para a instituição na qual ela queira destinar, porque agora em dezembro ela pode escolher a instituição que ela gostaria de beneficiar, ou para o conselho. Então, hoje o conselho fica sediado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, que é na Rua Coronel Ovídio, número 508, no antigo Lar da Infância. Então, pode deixar esse comprovante com alguma pessoa responsável pelo conselho e que logo mais, no início de dezembro, o conselho emite um recibo na qual assina os gestores da conta do fundo, e esse recibo a pessoa apresenta na hora em que ela for declarar o imposto de renda. Então, quando ela for fazer a declaração pelo modo completo, isso é muito importante que as pessoas entendam, e ela apresenta, anexa o recibo, que ele vai ser debitado do que ela deveria pagar. E como foi dito no bloco anterior, é uma forma de que a pessoa possa acompanhar com efetividade o dinheiro, parte do seu imposto, sendo aplicado dentro do nosso município. Perfeito. E como a gente reforça, né? É interessante isso, porque a pessoa pode aplicar direto em uma entidade, né? Então isso também é interessante. E muitas vezes a gente já colabora, a gente vê o quanto o Batatanhas colabora com a entidade A, B e C. É um jeito de você colaborar sem tirar o dinheiro do bolso, né? E atribuindo direto um recurso que ia para o seu imposto, o imposto da sua empresa, direto para a entidade. Assim, nós temos uma população que é muito participativa, né? Eles entendem as demandas das instituições, as necessidades financeiras e participam, seja comprando bilhetes, participando das ações, né? E tem esse outro viés, que é através do imposto, né? Então, nós temos trabalhado já há alguns anos para tentar aumentar o potencial de destinação para as instituições, e é importante falar que essa escolha de instituição, as pessoas devem se atentar às instituições que estão aptas, que é conforme o Rogério disse no bloco anterior, que tiveram um chancelamento de seus projetos. Então, assim, tem que ser instituições que trabalham diretamente com a criança e adolescente e que tiveram seus projetos chancelados. Não são todas as instituições que estão vinculadas ao conselho que podem receber, por conta desse edital, né? A gente sabe que a Lei 13.019, ela veio para regulamentar todos os tipos de parceria, e o conselho não fica isento a isso. O repasse de recurso, o conselho, é público, né? Então, sendo público, todos os critérios e todas as aplicabilidades da Lei 13.019 também são aplicadas a ele, né? Então, por isso da necessidade do edital, de todos os critérios, depois da prestação de contas, que é para dar transparência a tudo que é feito com o dinheiro público, né? Rogério, falando um pouquinho, né? A gente estava falando no bloco passado do mecanismo de doação, dos procedimentos. Vamos falar um pouquinho das entidades que estão cadastradas aí para essa ação. Olha, quem participou do edital de chancelamento, que pode receber destinação direta, porque fora isso também o conselho ele faz depois um edital para aplicabilidade do recurso que está no fundo. Nesse edital qualquer um pode participar, desde que apresente projetos condizentes ao edital.
né? Agora, o edital de chancelamento participou na gestão anterior a APAI, a Abadef, o Eurípides Barçanufo, a ONG Meu Primeiro Passo, a Fundação Lazzarini, a ADEPAB, a Creche Menino Jesus e os Samaritanos. São essas 8 instituições que participaram do chancelamento. Então, essas 8 instituições, elas podem receber a destinação direta do imposto de renda. As demais não participaram do processo de chancelamento no período e têm que aguardar um novo processo de chancelamento para participarem da destinação direta. Lembrando que esse direto é desse mecanismo que a gente tinha falado, né? Depósito no fundo do conselho, não é na entidade, né? Sim. Não serve na entidade, vai no fundo do conselho, comprovante é entregue na entidade, que depois vai emitir o recibo junto ao conselho, e aí sim, na hora da distribuição desse recurso, cada uma vai receber diretamente aquilo. Isso, então, só lembrando, a instituição, ela fez uma solicitação de valor nesse chancelamento, que nem eu expliquei. Daí, a instituição, ela vai atrás das pessoas que vão captar. Então, você, enquanto pessoa física que faz a declaração de imposto de renda completa, pode ter uma instituição dessas que seja uma instituição do seu carinho, e você fala assim, eu vou destinar para ela. Você vai pega a sua declaração de imposto de renda do ano anterior, na última folha do imposto devido, você tira 6% disso. Nós aconselhamos sempre tirar 5% por modalidade de erro. Faz o depósito no Banco do Brasil, agência 03514, conta 80.000, dígito 7. A conta está no nome do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Fiz o depósito. Importante no seu depósito constar o seu CPF, para facilitar para o conselho a emissão do seu recibo. Fiz o depósito. Pega esse recibo ou levo na instituição, que eu estou destinando o dinheiro, ou entrego na Secretaria de Assistência Social e Cidadania do município, que é na Coronel Ovídio 508. Então, a partir daí, os trâmites legais é junto com o conselho. O conselho posterior vai fazer a destinação direta à instituição mediante um termo de fomento, o plano de trabalho apresentado e o recurso aplicado, e emitirá o seu recibo de destinação direta, que é o recibo que você vai apresentar junto à Receita Federal, que não te permite cair em malha fria, então que te assegura todo o funcionamento. E isso é importante, né? Fazendo tudo direitinho, não tem problema nenhum com a Receita, é tranquilo isso. A gente já tem um histórico de entidades que já realizaram isso no município. E um outro destaque que a gente faz é que a gente ainda tem um potencial de arrecadação muito grande, né? A cidade está arrecadando muito menos do que poderia, né? E isso é interessante destacar, né? Porque se a gente consegue arrecadar junto a empresas e junto com pessoas físicas, o total dessa possibilidade, a gente consegue ver os projetos crescendo, melhor assistidos, melhor amparados, sem todo o problema de correria de recursos que a gente vê todos os anos, e até talvez conseguindo no futuro não necessitar fazer tantas atividades, tantos projetos para arrecadar recursos. Muitas pessoas alegam desconhecimento, né, ou insegurança, né, por conta da malha fina, conforme o Rogério pontuou. Mas assim, o conselho está totalmente regulamentado, todos os procedimentos legais para que a pessoa não tenha nenhum problema, nenhuma implicabilidade depois, o conselho toma todos os cuidados. Então as pessoas, as empresas podem ficar seguras em relação a isso, fazer as destinações, colaborarem com as instituições que eles gostam, que eles têm afinidade com os projetos. Às vezes também tem a possibilidade, vamos supor, a pessoa não quer escolher só uma instituição do coração, pode destinar parte do valor para uma instituição, uma parte para outra instituição, e dessa forma colaborar com todas as instituições que eles gostam e que está chancelada. Então assim, o conselho toma todos os cuidados para que o recibo seja entregue até o início de fevereiro, então a pessoa vai ter tempo hábil para fazer a declaração de imposto de renda. Então todos os procedimentos, todos os cuidados o Conselho tem realizado para que as pessoas possam fomentar ainda mais essa ideia no município. É interessante também, né, quando se fala das ações do fundo, a gente observar isso, né? Várias das ações que nós observamos, essas entidades que foram citadas desenvolvendo, ocorrem graças a pessoas que doam parte do seu imposto aí para o fundo. Eu acho, Luciano, que é um momento assim de pensamento de coletivo.
né? Então, se eu vou fazer a minha declaração, se eu tenho que pagar este imposto, se eu vou contribuir com isso, seja para o governo federal ou para aplicabilidade no município, por que não destinar direto aqui? Então, assim, eu vejo uma sociedade que reclama muito da forma com que a política pública se organiza, a forma do atendimento, a escassez em alguns serviços de atendimento, mas também não faz a sua parte enquanto essa declaração, essa destinação, essa participação efetiva, né? O Conselho, ele é um órgão de fiscalização, ele é um órgão que controla a política pública da criança e do adolescente. Então, se nós estamos em déficit ou em demanda de alguma política pública, por que não fomentar ela, entendeu? Se eu tenho a oportunidade de fomentar essa política, que foi uma oportunidade, um ganho do marco histórico da organização civil, a criação dos conselhos, né, controlar isso, se eu posso fazer isso, por que não fazer? Né? É um momento simples, é uma coisa super simples, em 2 horas você faz isso, você faz o depósito, informa o conselho e já acabou. Então, por que não fazer? E eu asseguro o funcionamento desses projetos, dessas instituições. Por que não? Entendeu? Esse que é o meu questionamento. Por que não destinar? Exatamente, né? Ainda, né, a gente percebe que ainda tem uma pequena burocracia para ser desenvolvida, mas tudo bem, né? Muitas vezes a gente tem mais burocracia no sentido de auxiliar num evento, numa ação que as entidades realizam, então isso é pequeno comparado à energia, aos recursos que se gasta auxiliando em outras ações, e a gente sabe que a burocracia já reduziu, né, com uma perspectiva de futuro de reduzir ainda mais, né? Já se fala no futuro de, na própria declaração, tem um íconezinho que você clica, preenche o valor e já destina o recurso. Vai ser mais fácil ainda no futuro, mas isso só vai se concretizar no futuro se, né, aumentarem as doações para que o governo crie o mecanismo, né, nesse sentido. Os órgãos de controle social, né, que o Conselho é um deles, é um espaço para participação direta da população, né, na parte da execução de políticas públicas. E colaborar enquanto essa destinação é um modo da pessoa participar ativamente disso, de ser parte, né? Porque nós vivemos em um tempo de muitos questionamentos, mas de muita omissão também, né? Que às vezes as pessoas questionam, mas não fazem o seu papel, não exercem a sua responsabilidade enquanto cidadão de direitos, né? Então esse é um momento em que a pessoa pode fazer a diferença, somar no orçamento, porque a gente sabe que os projetos são excelentes. Todas as instituições são instituições regulamentadas que realizam um trabalho de excelência no município, que a população depende dessas prestações de serviço, então que a pessoa pode fazer de maneira ativa e muito fácil, né? Como a gente já disse, a destinação é muito rápida, é muito fácil, é muito tranquila e a pessoa exerce o seu papel social, né? E de responsabilidade enquanto cidadão. Sem dúvida. E o que eu acho mais prazeroso é isso, né? Da gente poder ver o resultado prático do imposto aplicado, né? Da destinação desse imposto diretamente, porque até o mecanismo de imposto no Brasil, né? Você paga para a Receita Federal, esse imposto vai para o governo federal e depois é redistribuído, né? E com muitas barbaridades que a gente vê de corrupção, de desvios a todo momento na mídia, né? É bom ter o dinheiro próximo do nosso olhar, porque a gente acaba vendo a aplicação correta. Sim, e as pessoas podem acompanhar isso de acordo com o princípio da transparência, tanto nas instituições, na instituição para a qual ela escolher destinar, quanto pelo Conselho. Todas as atividades que o CMDCA faz é publicizada no site da Prefeitura Municipal. Então, se a pessoa quiser entrar para acompanhar os editais, para acompanhar o saldo em conta, para acompanhar as reuniões, ou se quiser participar das nossas reuniões, as reuniões são abertas. Então, a pessoa pode acompanhar aqui dentro da cidade a efetivação disso, né, a aplicação desse dinheiro. E o que é mais importante também, que eu acho interessante destacar, que as entidades contempladas têm que apresentar, né, um projeto, têm que apresentar toda a sua documentação em dia, né? Então isso também ajuda a mostrar a transparência, né, de toda essa estrutura e da ação. Não é qualquer um que tem acesso ao dinheiro, são entidades regulares, tanto o dinheiro direto quanto o indireto. Depois os projetos têm que ser comprovados, já tem que existir, né, anteriormente, então a gente nota isso. Tem uma série de critérios, né? A instituição, para estar cadastrada no CMDCA, ela tem que estar totalmente regulamentada. Não pode ter pendências, tanto de cunho de execução dos projetos, quanto de cunho financeiro, que a gente sabe que são duas partes que trabalham juntos, mas que são analisadas de modo separado, né? A parte técnica e a parte financeira.
Então, depois esse dinheiro, é um dinheiro público, é encaminhado o relatório para o Tribunal de Contas. Então, tem que estar tudo certinho, de acordo com o que foi credenciado no projeto que foi previamente apresentado. A instituição tem que estar regulamentada com o Estatuto Social, ata, com as certidões regularizadas. Então, é tudo muito claro, muito transparente, né? E eficiente, que a gente vê a eficiência dos projetos na cidade. Perfeito. Para quem tiver dúvidas, quiser mais informações, como proceder? Pode entrar em contato conosco, nós temos uma página no Facebook, no CMDCA, tem CMDCA Batatais, pode entrar em contato através do e-mail cmdcabatatais@yahoo.com.br ou pelos telefones de contato, né? Tem o 992250442. 99225 0442. E o meu celular particular 991009833. 99100 9833. Perfeito. Aline, eu quero agradecer a participação, a presença aqui conosco, deixar, né, esse espaço sempre à disposição aí para falar das ações do Conselho e da gestão do fundo e esperar realmente que a gente tenha aí mais doadores, mais pessoas apostando nessa ideia. Obrigado pela presença. Luciano, eu agradeço a oportunidade, o espaço que nos foi dado. Logo, a hora que a gente finalizar essas ações, a gente vem para dar uma devolutiva para a população do que foi arrecadado, de que maneira foi destinado, para que a população possa participar ativamente do que é feito pelo Conselho. Então, muito obrigada e uma boa tarde a todos. Rogério, obrigado pela participação conosco. O programa que está sempre à disposição. Agradeço sempre a educadora pela casa aberta, agradeço a todos pela atenção e qualquer dúvida estamos à disposição para auxiliar na destinação e prestar contas se necessário. Perfeito. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho a respeito de cuidado com os animais. Voltamos já.